Muito bem, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar corretamente o sistema de impressão aqui do Trevinho da Sorte. Os passos que eu mostrar aqui para a Loto Fácil, que eu irei utilizar como exemplo, são os mesmos para você imprimir jogos de qualquer outra modalidade. Estando na modalidade que você quer imprimir e tendo feito os seus jogos, os seus desdobramentos, você vem aqui em histórico de jogos. Aqui você terá aí os seus desdobramentos feitos. Aí você escolhe aí qual que você quer imprimir. Eu tenho um aqui como exemplo, poderia ter vários. Escolhe qual que você quer imprimir e clica nesse ícone que tem uma impressora. Irá se abrir essa página. As páginas de impressão são bem parecidas, com a diferença que é do nome da modalidade no volante. Bom, uma boa prática, quando você for imprimir qualquer fechamento seu aí, é você ter um nome, uma identificação aqui nesse botão anotações. Como que você coloca uma identificação aqui? Se você já não tiver colocado lá quando você selecionou gerar esse fechamento. Aqui em histórico de jogos, para você alterar ou dar um nome para anotação, você clica aqui, ó, nesse ícone que tem quatro tracinhos, ó. Ó, impressão. Por que é importante você dar um nome aqui para o seu fechamento? Porque na hora de imprimir, você deve colocar esse mesmo nome, essa mesma identificação na impressão que você vai fazer desse fechamento aqui. Pois dessa forma, depois de impresso e recortado, você saberá que essa impressão se refere a esse fechamento aqui. Imagina se você tivesse um monte de fechamentos aqui e não tivesse feito essa ação que eu fiz agora. Colocado o nome, né, do fechamento aqui na impressão também, ó, identificação do jogo. Esse campo identificação do jogo, você coloca o mesmo nome aqui do anotações. Beleza? Assim você saberá depois de tudo recortado que os jogos em questão se refere a esse fechamento aqui. Então essa é uma boa prática de se fazer. Outro detalhe dentro disso é que a impressão e o geramento do desdobramento aqui que você fizer não ficam atrelado ao concurso. Exemplo, esse fechamento está aqui com o concurso 1834. Vamos supor que eu já tivesse impresso tudo, recortado e registrado para o 1834. Isso quer dizer que eu não poderia utilizar novamente a impressão para o 1835 ou para qualquer outro concurso? Não. Pois o concurso não fica atrelado ao fechamento e nem à impressão do fechamento. Você pode guardar os jogos impressos aí e jogar dali 100 concursos para frente. Por isso a importância de ter a identificação nos volantes impressos. Beleza? Perfeito. Dito isso, vamos agora para a página de impressão. Aqui eu recomendo você utilizar o navegador Google Chrome ou Firefox. Dê preferência ao Google Chrome, tá? Ele é o melhor navegador que tem, na minha opinião, pelo menos. Beleza. Então, primeira coisa, Google Chrome ou Firefox. O segundo detalhe a se atentar é aqui, ó. Tá vendo? Escolha um range pré-definido. O que significa isso? Qualquer fechamento que você gerar no Trevinho da Sorte, se no final das contas o fechamento contiver aí até 100 jogos desdobrados, ó, no caso desse aqui tem 136. Mas se tiver até 100 jogos, o sistema ele divide em ranges de 100. Tá vendo aqui, ó? Jogo 1 ao 100. Onde estão os outros 36 aqui, ó? Estão aqui. Aí clica aqui em cima. Tá vendo, ó? Depois de imprimir do jogo 1 ao jogo 100, você clica aqui, ó, jogo 101 ao 136. Só de clicar em cima, o sistema já trará esse outro range.
Para qualquer fechamento que você fizer, o sistema irá dividir automaticamente em ranges de 100. Como eu estava dizendo, se tivesse só 100 jogos aqui, então aqui teria só um range mesmo, do 1 ao 100. Como tem 136 jogos, o sistema dividiu em dois ranges, do 1 ao 100 e do 101 ao 136. Por que isso? Experiência nossa. Isso é muito importante e é muito importante que você siga isso. Como assim? Você imprime do 1 ao 100. Vamos lá. Imprime do 1 ao 100, separa, tá, as folhas impressas do 1 ao 100. Depois você vem e imprime do 101 ao 136 e separa também. Depois você recorta os montes, deixando assim no final montinhos, massinhos de 100 jogos. E leva desse jeito para a lotérica. Então, nesse caso aqui, eu iria levar um maço com 100 jogos, amarradinho, e depois outro massinho com 36 jogos. Isso é muito importante porque se você for na lotérica e vamos supor que tivesse 1000 jogos aqui e você imprimisse os 1000 jogos de uma vez e chegasse na lotérica e desse os 1000 jogos para a moça e ela passasse os 1000 jogos e no final não batesse a conta, isso dá uma dor de cabeça tremenda. É por isso que o sistema já divide assim. E utilize isso aqui a seu favor. Porque se você levar do jeito que eu tô falando aqui, no caso eu levaria 2 massinhos, mas vamos supor que tivesse 1000 jogos. Então seriam quantos ranges? 10. Aí no final de tudo eu levaria para ela 10 massinhos com 100 jogos em cada um. 100 jogos na Loto Fácil custa R$200. Dá um massinho para ela primeiro, ela passa. Terminou? Quanto deu, moça? Aí, 200. Beleza. Pede para ela fechar. Fechou o primeiro massinho. Dá o outro massinho, entendeu? Quanto deu, moça? 200. Todos os massinhos, no caso que fosse 1000 jogos aqui, todos os 10 massinhos teriam que dar R$200. Entendeu por que é bom? Se ela esquecer de passar um volante de um dos 10 massinhos, é muito mais fácil achar o jogo que não passou em um massinho com 100 jogos do que em 1000 jogos passados de uma vez. Beleza? Então, a divisão dos ranges é para este fim. Utilize, é muito importante. Não adianta, não vai fazer a impressão dos 1000 jogos que eu estava dando como exemplo e depois juntar todos eles. Lá vai correr o risco de dar uma baita dor de cabeça na lotérica. Faça a boa prática aqui dos ranges também. Sobre a impressão ainda, ao final de todo range que você imprimir, o sistema imprime uma folha em branco, quase em branco, com essa mensagem aqui embaixo, ó. Boa sorte, range impressão do 1 ao 100. Essa folha não é perdida. Isso aqui é para você identificar. Assim que você imprime o primeiro range, ao separar as folhas do primeiro range, coloque essa folha em branco em cima. É uma forma de você dividir os ranges, as folhas ali, depois de impressas. Beleza? Imprimiu do 101 ao 200, vai lá, separa o montinho e coloca essa folha em cima. Essa folha serve para você dividir, tá, os montinhos das folhas impressas. Também serve para você, caso você esteja imprimindo e a sua impressora dê um problema, você consegue identificar o range que você tá? E identificar o jogo, o último jogo que foi impresso com sucesso. Então, essa folha não é perdida. Tá? Depois de tudo feito, você pega essas folhas em branco, essas folhas com essa mensagem aqui, numa outra impressão, você vira e imprime o verso delas. Ok? Ainda dentro da impressão, vamos supor que aí tem assim, ó. Falei do range, né? Deixa eu falar por sequência aqui, ó. Aqui essa parte do range eu já falei. Teimosinha, né?
Quer jogar a teimosinha? Marca aqui, ó. Ah, eu quero jogar esse fechamento aqui para 3 concursos seguidos. Marca 3 aqui. Deu a identificação do jogo. Beleza. Ok? Aí tá tudo certo para começar a impressão. Aí começou a impressão. Vamos supor que a sua impressora dê um problema. Acabe a tinta. Ou ela trave. Ou aconteça alguma coisa aí. Isso não é difícil de ocorrer não, viu? Para isso que existem esses 2 campos aqui, ó. É para se der algum problema na impressão, o que você vai fazer? Tranquilo. Você não vai perder o que você já fez. Você olha a última folha impressa com sucesso. O que é impressa com sucesso? É tudo pretinho, né? Sem falhas na impressão. Essa é a última folha impressa com sucesso. Olha ela e vem aqui, ó, no 4º volante e olha o último jogo impresso, ó. Aqui no caso do jogo 7 ao 8. Ah, beleza. Então do 7 até do 7 ao 8 imprimiu certinho. Aí quando foi imprimir a outra página que começava com 9 ao 10, deu problema. Então, de onde você vai começar nesse caso? Do 9 ao 10. Já que a última folha termina com o jogo 8 e essa última folha tá bonitinha, beleza. Aí o que você vai fazer? Ah, então eu tenho que continuar do 9 ao 10. Ok. Você vem no range que deu o problema, né? Obviamente, você já estará nele, então não se preocupe com isso, tá? Ah, vamos supor que foi aqui no primeiro range. Ah, até o jogo 8 foi tranquilo. O que você vai fazer? Você viria aqui e colocaria imprima do 9 em diante. E clica em OK. Não pode esquecer de clicar em OK. Você vai reparar agora que o sistema já vai puxar as folhas do jogo 9 em diante. E assim você vai terminar a sua impressão tranquilamente. Olha aqui, ó. Não coloquei do 9 em diante, ó. Do 9 ao 100. Porque eu já tô no range do 1 ao 100, né? Por isso. Se tivesse aqui do 101 ao 200, aqui automaticamente estaria 200. Olha aqui, ó. Nesse caso, eu iria continuar a impressão do nono jogo em diante. Beleza? Pronto. Essas configurações, elas valem para qualquer outra modalidade que você for imprimir. Tá vendo como é fácil? Muito bacana, né? Agora, o recorte. Depois eu vou falar do detalhe que tem para Dia de Sorte e Time Mania, que é o mesmo detalhe, e para Lotomania. Agora, o recorte. O recorte é de extrema importância. Antes de falar do recorte, né, vamos lá. Aí você configurou 1, 2, 3, os 4 campos aqui. Se necessário, a teimosinha, enfim. Configurou os campos certinhos aqui. Aí, antes de clicar... Ao clicar em imprimir, ó, se for o Google Chrome vai abrir essa janela. Se for o Firefox, ele vai abrir essa aqui, ó. Beleza? Aí, principalmente no Google Chrome, eu prefiro utilizar aquela outra janela, ó. Por isso que eu peço para utilizar o Google Chrome. Se for o Google Chrome, é interessante fazer uma checagem aqui, ó. Aqui em mais definições, você clica aqui em cima, ó, tá vendo, ó? Tem uma setinha. Você clica aqui em cima da setinha e verifica uma coisa. Aqui, ó, margens padrão e escala padrão também. É muito importante que esteja assim. Ou margem padrão e escala 100%. Só que o padrão já significa 100%. Essa informação é importante, porque se você utilizar o Firefox ou até mesmo o Google Chrome e você tiver modificado essa escala aqui, ó, dará problema na impressão. Então, quando for fazer a sua impressão, ou toda vez que você for fazer, é uma boa prática também
clicar aqui em mais definições e verificar se a margem está padrão e se a escala está 100% ou padrão, que dá no mesmo. Perfeito. Conferiu isso, então está pronto para imprimir as folhas A4. O sistema utiliza folha A4, qualquer impressora imprime essas folhas, belezinha. Se for aqui na caixa de diálogo do Firefox ou do Google Chrome também, que tem essas duas opções, você consegue também verificar essa margem, né? Ó, a margem não é tão importante quanto a escala. A escala é de extrema importância. Se você tiver nessa janelinha no Firefox, verifica aqui, ó, configuração de página, ó, configurar página, escala 100%. Perfeito. Tá pronto para imprimir. Aí você vem e imprime. Imprime o primeiro range, imprime o segundo, o terceiro, o quarto, se tiver, né? Imprime tudo certinho. Depois vem uma parte também importante que é a de recorte. Aí eu vou simular aqui o recorte nessa tela mesmo, que fica mais fácil. Eu recomendo você recortar folha a folha, tá? Com régua. Não use tesoura e não coloque uma folha em cima da outra para recortar de uma vez. Com a régua não. Só se você tiver guilhotina. Aí você pode colocar até 10 folhas de uma vez. Se não tiver guilhotina, folha a folha e a régua. O recorte, ele deve ser assim, ó. Aqui em cima, quando não tiver linha serrilhada aqui em cima, tá vendo que não tem linha serrilhada? Deixa eu desfazer essa seleção. Pronto. Tá vendo aqui, ó, na Lotofácil, por exemplo, que não tem uma linha serrilhada aqui em cima? Então, você recorta reto aqui, ó. Não precisa fazer um recorte aqui. Beleza? A Time Mania e a Dia de Sorte tem uma linha serrilhada aqui em cima, mas depois eu falo delas. Então, beleza? Então vamos lá. O recorte deve ser assim, ó. Para ficar certinho e não dar problemas na hora de levar na lotérica. Tá vendo essa linha serrilhada aqui, ó? Ó, essa e essa aqui são as duas principais linhas. Por quê? Porque tem elas estão próximas a essa fileira de caracteres aqui, ó, ao código de barras do volante. Na hora que você for recortar, você coloca a régua tirando essa linha, não deixando ela, tá vendo, ó? Aqui eu estaria deixando a linha, tá vendo, ó? Ela tá dentro do recorte. Não, não faça assim. Faça desse jeito aqui, ó. Ó. Olha lá, ó, que belezinha, ó. Tá vendo? Ó. Tô simulando o recorte aqui, ó. Essa aqui do meio pode ser em cima dela certinho. Agora eu vou soltar, você vai ver o recorte perfeitamente. Olha aqui, ó. É assim que deve ficar. Recortou desse jeito, levou na lotérica, não terá erro. Tá bom? Tá vendo aqui o recorte, ó? Que eu tirei completamente a linha serrilhada e eu não encostei também nesses caracteres. Não pode encostar. Ó, fazendo igual eu fiz aqui, não tem erro. Beleza? Esse procedimento para todas as modalidades. Lotofácil. Qualquer outra modalidade. Tem volantes novos no mercado, lançado pela Caixa. O sistema não utiliza eles. Então, não adianta ficar medindo, colocando esse volante aqui em cima do volante oficial. Não faça isso, tá? Pode levar do jeito que tiver aqui, que vai passar certinho. Perfeito. Agora, isso que eu falei até o momento vale para todas as modalidades. Os dois detalhes, na verdade é um detalhe que vale para Dia de Sorte e para Time Mania ao mesmo tempo, é esse aqui, ó. Repare que para Lotofácil, né? Lotofácil, Lotomania, Mega Sena, Dupla, Quina, o modo da impressão é o modo retrato, é a folha sulfite em pé. A Dia de Sorte e a Time Mania, olha, o modo é o paisagem. É a folha A4 deitada.
Então, dentro de tudo que eu falei aqui para Loto Fácil, você vai fazer exatamente o mesmo para Dia de Sorte e para Time Mania. Aqui nos campos, né? Agora, na hora de imprimir, você tem que ter uma atenção extra aqui para Dia de Sorte e para Time Mania. Qual atenção? Verificar se a sua impressão está no modo retrato. Desculpa, no modo paisagem. Beleza? Para Dia de Sorte e Time Mania. Só para as duas. Todas as outras, as impressões têm que ser modo retrato. Para Dia de Sorte e Time Mania tem que ser modo paisagem. Se você utilizar o Google Chrome automaticamente detecta que a impressão é no modo retrato. Se for no Firefox, lá você tem que modificar. Você seleciona a sua impressora, vem aqui em configurar página, já checa a escala se tá 100%, se tá ok, e olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa caixinha é a caixinha do Firefox e também é a caixinha de diálogo do Google Chrome, tá vendo, ó? O Google Chrome tem duas formas de exibir a impressão. Essa forma padrão aqui, o Google Chrome já consegue detectar que é retrato. Mas se você clicar aqui, ó, na caixa de diálogo, que a caixa de diálogo é a mesma pro Google Chrome e pro Firefox, ó. Tá vendo? Ele vira aqui em configurar página, eles não vão detectar que é paisagem. Aí você vem aqui, ó, orientação. Em vez de retrato, ó, vai deitar a folha aqui, quer ver, ó? Em vez de retrato, você clica em paisagem. Perfeito. Aí bastaria eu clicar aqui em imprimir. Esse procedimento só é necessário se você for utilizar o Firefox. Beleza? Lá, aí você tem que vir aqui e mudar a orientação ou o modo para o modo paisagem. Isso para Dia de Sorte e Time Mania. Se for o Google Chrome, reforçando, e você não for usar a caixa de diálogo do Google Chrome, a função principal já detecta. Tá vendo que já tá deitado aqui, ó? Perfeito. Aí você imprime e recorta certinho. Beleza? Se você utilizar essa forma aqui, às vezes vai que acontece e sair errado, você vem na caixa de diálogo aqui mesmo do Google Chrome e modifica aqui para paisagem, que aí não tem erro. Beleza? Então esse era o detalhe para Dia de Sorte de Mania. Ah, e ainda aqui para as duas, lembra do recorte que eu falei? A Dia de Sorte e a Time Mania tem um recorte aqui no topo. Para elas, no topo e no rodapé, ó. Tá vendo? Para todas as outras que tem a impressão no formato retrato, não tem topo, não precisa recortar aqui em cima e nem aqui embaixo, né? Para Time Mania e para Dia de Sorte precisa, porque o volante delas é muito comprido. Então é necessário fazer o recorte certinho aqui da Dia de Sorte e da Time Mania. Vamos dar um exemplo, ó. A questão aqui da barra lateral, ó, é a mesma que eu falei para a Loto Fácil e para as outras também. Essas linhas aqui que margeiam aqui, ó, essa fileira comprida de caracteres, essas são as linhas principais. Igual eu mostrei para a Loto Fácil. Aqui no caso, ó, o recorte tem que ficar assim, ó. Ó. Tanto para Dia de Sorte quanto para Time Mania. Ó que beleza, ó. Ó. Olha que maravilha. Tá vendo? É assim que deve ficar o recorte. É igual, tá? É igual o da Loto Fácil, com a diferença que a Dia de Sorte e a Time Mania tem essa linha no topo. As outras não tem. A linha no topo e a linha no rodapé. Beleza? As outras funções aqui, ó, para Dia de Sorte e Time Mania, são exatamente as mesmas que eu acabei de instruir agora há pouco para a Loto Fácil. Perfeito? Agora, vamos para a Loto Mania, que é a última, porque ela tem um detalhe também. Um detalhe assim, na hora de configurar os seus jogos, na verdade, ó. Beleza? Porque aqui na impressão não tem nada de diferente do que eu mostrei até agora.
É exatamente o processo, os procedimentos são exatamente o mesmo da Loto Fácil, da Mega Sena, da Quina. Tá certo? A diferença da lotomania é o espelho. Vamos supor que você gere um fechamento aqui. Eu tenho dois exemplos do mesmo fechamento, tá? Veja só. Esse primeiro, eu gerei ele sem aposta espelho. Certo? Esse fechamento, sem a aposta espelho, gera 90 jogos. Ok. O de baixo é o mesmo fechamento, só que eu gerei ele igual esse aqui. Aí eu vim aqui e cliquei nesse botão e gerei o espelho. Beleza? Aí, o que acontece quando você gera o espelho? Dobra as apostas. De 90 foi para 180. Qual que é a diferença aqui na impressão? A diferença é que, independente de qual dos dois que eu fosse imprimir aqui, aqui na impressão seria 90 jogos. Seria a mesma quantidade do primeiro aqui, ó, sem o espelho. Por quê? Porque quando você vai imprimir aqui no meu sistema, com ou sem espelho... Bom, se for sem espelho, eu tenho um exemplo aqui, ó. Ó, sem espelho, eu coloquei. O sistema vai imprimir os 90 jogos e ele não vai marcar aqui embaixo que tem o espelho. Que cada aposta, que cada uma das 90 apostas tem o espelho. Simplesmente isso. Então, se a aposta é sem espelho, no caso aqui desse exemplo, mas vale para qualquer outro fechamento da Lotomania, tá? No caso aqui do sem espelho, o sistema iria imprimir os 90 jogos. E não iria marcar que tem espelho. Beleza? Se você gerou o espelho, como eu fiz aqui, ó, no caso, então, esse fechamento com espelho, 180 jogos. Na hora de imprimir, o sistema não vai imprimir os 180 jogos, porque é desnecessário. Ele vai imprimir os 90 jogos normais, tá? E com a diferença que em cada jogo ele vai marcar esse pontinho preto, ó, tá vendo, ó? Em todos os 90 jogos, informando lá para a máquina da caixa que esse jogo, que essa aposta é uma aposta com espelho. Beleza? Então, ou seja, em ambos os casos aqui, pessoal, a impressão será de 90 jogos. Porque já teve essa confusão, né? Poxa, mas eu gerei o espelho, né? E na hora de imprimir, só tem metade dos jogos. Sim, tá certo. Porque se você gerou o espelho, automaticamente o sistema marcou em cada aposta que você tá jogando o espelho. Entendeu? Então, fica tranquilo. Se você gerou o espelho, o sistema vai imprimir só metade do jogo, com a diferença que ele vai marcar o espelho em cada aposta. Beleza? Muito simples de usar o sistema de impressão. O sistema de impressão, ele é muito interessante, porque eu tenho hoje a extensão que preenche os jogos automaticamente no site da Caixa. Para você saber mais sobre ela, para você saber mais e utilizar, é claro, você vem aqui no portal. Vem aqui, ó, tutoriais aplicativo. Essa página é sobre a extensão que preenche os nossos jogos automaticamente no site da Caixa. As duas opções são muito válidas, tanto a impressão quanto a extensão. A extensão, ela tem um Q que é o limite máximo por dia. Então, quando a impressão será muito útil? Quando for grandes jogos. Quando você for fazer bolões de mais de R$1.000. Aí a impressão será a melhor alternativa. Beleza? Menos de R$1.000 compensa muito mais utilizar a extensão que preenche os jogos automaticamente no site da Caixa. Beleza? Espero que tenha ficado claro como utiliza o sistema de impressão aqui do Trevinho da Sorte.
Vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.